A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel, o capítulo 16 de Atos, e o versículo 16 em diante diz assim: E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. E estava seguindo a Paulo e a nós clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ele por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. E o versículo 19 diz: E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à força à presença dos magistrados. Amém? Glória a Deus. Essa passagem não é uma passagem que a gente de difícil compreensão, mas a gente observa aqui o seguinte: primeiro fator, que os apóstolos iam orar, eles iam buscar a presença de Deus, E em meio à busca à presença de Deus, havia uma jovem, que ela adivinhava, ela tinha um espírito de adivinhação. O que é um espírito de adivinhação? Um espírito de uma feiticeira, Um espírito mentiroso que fala de fatos conhecidos, fatos conhecidos do cotidiano, espírito de adivinhação. E aí é uma prova de que nós temos um inimigo que fica, segundo a Bíblia, em derredor, buscando a quem possa tragar. E existem pessoas que buscam auxílio nos espíritos das trevas, Você vê que Paulo, um apóstolo, lá na frente mais um pouco, esse espírito usando uma estratégia a qual usou com Eva e levou a humanidade ao pecado, tenta usar essa estratégia com Paulo, com os apóstolos, e disse, Eis aí um servo de Deus, servo do Deus Altíssimo. O diabo bem sabe, quem são os cristãos, quem são os servos de Deus, E ele sabe de toda a sua mentira e engano que ele tem feito, E tem trazido contra as pessoas, São muitas doutrinas malignas, Muitos ensinamentos malignos, e hoje muitas pessoas até simples seguem, porque houve os sinais do engano, Tem muitas doutrinas que dizem que morreu, acabou, doutrina que diz que para a pessoa Deus abençoar tem que fazer muita caridade. Lógico que temos que ter obras para Deus abençoar e ir para o céu, precisamos ter obra, mas não são as obras que justificam o homem, mas o sangue de Jesus, O sangue de Jesus. Então, mesmo a gente fazendo a obra, façamos para a glória de Deus, para cuidar de pessoas, ou socorrer pessoas, a caridade de verdade, e não fazer caridade para ter galardão, fazer para se aparecer. Não, vamos fazer por amor, sabendo que quem galardoou a gente é Jesus, através de atos bons. Amém? Então o diabo, ele sempre se transfigura, segundo a Bíblia, em anjos de luz. Em muitas situações engana os incautos, os simples,
certo? Como tentou enganar os apóstolos, mas eles estavam indo para onde? Para a oração. Por quê? Viviam uma vida de oração. Tinha a unção de Deus na vida e ordenou que a farsa acabasse. E por causa disso você vê no versículo mais à frente que o responsável por ela, dos lucros, né, o gentio, que estava lá, né, vivendo desse dinheiro injusto, né, de engano às pessoas, ficou com raiva, glória a Deus, e foi de contra aos apóstolos para poder prender e destruir, né, levou ele até a prisão. A gente viu um fato, minha cria aqui, ó, um fato que terrível isso, né? E a gente vê isso acontecendo no Brasil e no mundo, né? Os homens buscam coisas espirituais para se fortalecer financeiramente. Eles não têm amor à pátria, eles não têm amor à família, eles não têm amor às instituições. Então, tanto que eles fazem tudo de forma abardeira só para ter lucro. É como assim, um rato junto do queijo, entendeu? É como uma formiga junto do açúcar. São essas pessoas que vivem dessa maneira. É o gatinho aqui, fica para lá e para cá. Então, continuando, né? O que acontece com isso? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o Brasil está sobre uma nuvem negra, porque ela não está sob o domínio das trevas, está sob a nuvem negra, porque a gente sabe que quem controla e governa tudo é Deus. E eu não sei o motivo o qual Deus está permitindo isso. Existem alguns cristãos que dizem que é o fim dos tempos e que Deus está permitindo a perseguição, porque Jesus está voltando. Mas o que se explica? Pessoas que se dizem cristãos participando desse governo atual, que nós sabemos que não foi eleito democraticamente, né? Não foi eleito, né? Um espírito de engano foi buscado, né? Tanto que a gente vê como é que Deus, se a gente for ler a Bíblia em todo o seu contexto, como é que Deus vai apoiar um engano. Você vê que na vida de Paulo ele podia gostar disso, desses elogios, mas ele viu de quem estava partindo o elogio. É como no Jardim do Éden, né? O engano vindo pelo mal, e Eva aceitou e levou a humanidade à derrota. Se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz, acabou para a humanidade. Então hoje a gente vê isso. Cristãos, pessoas cristãs simples que se deixam enganar, né? Profetiza. Eu vi casos aqui, vídeos de senhoras dizendo ser cristão e profetizando a favor do Lula, certo? Uma mulher incauta, a mulher, a gente vê que a mulher não tem conhecimento bíblico, certo? Está indo pela emoção política, partidária. Ela se abraçou a um partido e não a palavra de Deus. Porque o que faz a gente cristão defender, glória a Deus, o Brasil, é porque o Brasil é tudo para a gente abaixo de Deus, né? Nós somos patriotas, a gente quer ver o sucesso do Brasil prosperando, glória a Deus, e todos que vão de contra isso só apoia o que é contrário, né? O que é contrário, que é essa eleição fraudada na cara de todo mundo, certo? Na cara de todo mundo. Bem clara, não teve código-fonte que foi pedido e nada. E o que acontece? Há uma ação maligna que segue os militares, entendeu? Que através de números, você vê que o cara lá, o que tinha a pitonisa, que adivinhava, ele fazia o quê? Ele estava bem enquanto Paulo não se manifestou contra o que ele fazia de errado. Como Paulo expulsa o mal e ele vê que ele não ganha mais dinheiro, ele fica revoltado. Então a raiva, o desespero desses atores e quadrilhentos que estão aí, ou quadrilheiros, é porque eles não estavam podendo roubar como queriam.
Você vê que no governo anterior do presidente Bolsonaro, o que acontecia, gente? Perseguição, deixar de governar, mesmo assim o Brasil foi levado a economia maior do que a China. Você está entendendo? Tudo progredindo. Glória a Deus. Isso tudo é contexto que a gente pode falar dentro da palavra, porque é um governo cristão, um governo que fazia culto a Deus. Hoje, qual a diferença? Esse governo que está aí faz culto ao diabo. Isso eu não estou falando de religião, gente. Estou falando de culto. Culto ao diabo. Vai buscar o fundamento. Isso deveria ser apurado, né? Vai buscar o fundamento. Adivinhação, certo? A favor do aborto. Qual é o espírito que está a favor do aborto, do roubo, da criminalidade, sendo de Deus? Impossível. Então, o espírito que se manifesta em um governo que é corrupto, tudo que faz é na camuflagem, para não mostrar. Como é que pode não mostrar os seus erros, né? Que já são bem claros. O fruto deles é podre, todo mundo vê. Então o que eu estou colocando aqui, gente, é porque para cada um ficar firme em Jesus e aqueles que estão apoiando a ideologia, existem igrejas pentecostais que membros seguem essa doutrina, né, essa doutrinação, ideologia das trevas, como que fosse uma coisa de Deus, não dá profetizar, é de Deus. E dentro das congregações, vocês vão perder a salvação de vocês se vocês permanecerem com os olhos vendados pelo príncipe das trevas. Se libertem, lutem pela verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus condena algo, é porque é condenável, é porque está fora da Bíblia. Amém? Então não adianta dizer, eu sou cristão de tal denominação. Isso não vai lhe salvar. Você pode ser cristão da denominação que você for, mas se você estiver fora dos ensinamentos de Cristo, contra nosso principal livro de fé, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você está fora da salvação, você está correndo um risco sério na sua salvação. Você não perdeu ainda, que você ainda está vivo, mas você precisa se arrepender. Entendeu? Porque a gente conhece a árvore pelo fruto. Jesus ensinou a gente: nenhuma árvore que é boa produz frutos maus e nem vice-versa. Então a gente está vendo um governo que botou todos os seus ministros, tudo gente condenada, entendeu? A prova disso é que no Supremo libera o quê? No Supremo libera uma pessoa que cometeu crime, mulheres que estavam lá pagando por crime, para colocar patriotas, porque eles prendem eles como preso político, porque são a favor do bem, contra a ideologia deles, contra essa massa de manobra, né? Essa fraude que houve no Brasil, e ficam todos de braços cruzados. Por quê? Porque as Forças Armadas, que devia fazer a parte dela, não fez, se acovardou, porque uns comandantes se venderam e os outros não se venderam porque estão calados, porque estão permitindo, tendo força de exército, né? Sendo oficiais também. Por quê? Porque está na mamata também, de alguma maneira. Se você não tiver, você tem que falar a verdade e combater a mentira. Vocês precisam ir para cima. Fora disso, não adianta sair da rede social. Isso não vai tirar a culpa de vocês. Vocês devem. Porque vocês estão vendo que eles estão destruindo o Brasil contra a Constituição que vocês deviam proteger e vocês não fazem nada. Isso é fato. Então não adianta dizer, está preparando isso ou aquilo e para a hora certa não. A hora certa já passou. O fruto está já maduro, caindo. Amém? Então, o cristão de verdade não apoia esse governo que está aí. Nós não reconhecemos porque foi um governo através de fraude. Entendeu? E o único jeito de tirar uma fraude é arrancando todos que fraudaram. Nem o que é o presidente, nem o vice pode ficar, e nem ninguém que apoiou. Entendeu? Essa é a verdade. E todos os senadores e todos deputados que apoiaram e apoiam também estão cometendo o mesmo crime. Rasgaram a Constituição junto com eles. Certo, gente? Então a palavra de Deus deixa bem claro. E a gente tem que vigiar com esse tipo de espírito. Não é chamar a verdade de espírito maligno, como muitos dizem. É muito fácil chamar o bem do mal, sendo que o mal é o mal.
entendeu? O espírito das trevas é assim, ele quer colocar a gente como o mal, o terrorista, quando os terroristas estão aí, as provas. A gente conhece a árvore pelo fruto. Quem invade terra destrói propriedades. Quem são? São os patriotas? Não. Ninguém de bem faz isso. Certo? Vendo essa polêmica toda em Brasília que aconteceu, os patriotas vão porque querem um direito seu, que querem esse governo fraudador fora, aí eles infiltram os que são contra a pátria, fazem a derrota toda para depois tentar reverter. Isso que eles fazem. Em todo lugar tem gente ruim. E eles são o câncer. Um câncer no Brasil precisa ser limpo. Tem que ser tirado. Entendeu? Esse fora de São Paulo tem que ser limpo. Tem que se arrancar, esraigar. Tem que fechar. Entendeu? Quer fora de São Paulo, vai fazer. Quer fora, vai fazer na nação terrorista, vai fazer em uma nação comunista. Aqui não. Isso tem que acabar, gente. Os corredores de governo, tudo com foto de gente que só fez o mal, entendeu? Que só perseguiu pessoas, matou pessoas, genocidas de verdade, quase eles chamavam Bolsonaro, e eles que são verdadeiros genocidas, certo? Que caia a farsa, a máscara de vez diante do mundo todo, como já tem caído desse governo atual e sua quadrilha. No nome de Jesus, Senhor, eu te peço uma bênção especial sobre essa palavra, sobre a nação, sobre as famílias, Pai, que lutam tantos empresários que em São Paulo viram correr de loja, todos fechados no governo anterior, estavam abertos, progredindo, hoje estão todos fechados, empresas sendo fechadas. Senhor, toma uma posição contra esse governo, tenha misericórdia, esmaga o poder do inimigo, Senhor, para que ele não fique dizendo que o Deus desse século, o Deus derrotado deles, o Deus de engano dele tem dado vitória a eles. Mostra que o Senhor é o mesmo, o Deus de Israel é o nosso Deus, o Senhor que faz maravilha. No nome de Jesus, glorifica teu nome, é o que nós te pedimos, é o que eu te peço de coração e agradeço, no nome de Jesus. Obrigado, meu Deus.